A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, Pastor Carlos Pereira aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. A lição da Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos estar estudando a salvação não é obra humana, e de fato não é. Essa lição tão importante, uma lição que vai tratar sobre soteriologia, né, que é a doutrina da salvação. Vamos estar estudando sobre exatamente esse assunto que é de grande importância, né? A salvação não é obra do homem. A salvação não é obra humana. Nosso texto áureo nos diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Glória a Deus. Que maravilha! A salvação é o maior presente que o ser humano pode receber, mas muitos ainda tentam conquistá-la por méritos próprios. A palavra de Deus, porém, é clara: não somos salvos por boas obras ou esforços humanos, mas unicamente pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Isso está em Efésios, capítulo de número 2, versículos 8 e 9. Que maravilha! E quando nós temos aqui o nosso texto áureo, não pelas obras, né? Nós estamos trabalhando esse texto não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, segundo a sua grata misericórdia. Ele nos salvou da culpa e da pena de todos os nossos pecados, né? Passados, presentes e futuros. Todos eles eram futuros quando o Senhor morreu e sua morte cobriu todos eles. Mas uma das verdades mais simples e claras do Evangelho é, para o homem, a mais difícil de receber e de reconhecer, que a salvação não é baseada em boas obras. Ninguém se torna cristão vivendo uma vida cristã. Não. O homem não pode salvar a si mesmo pelas boas obras. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo aos olhos de Deus. Isso está em Isaías 64, verso 6. O homem não pode se tornar um cristão vivendo uma vida de cristão pela simples razão de que ele não tem poder para viver uma vida cristã. Ok? Não são as pessoas boas que vão para o céu, mas os pecadores salvos pela graça de Deus. Que maravilha, que maravilha. As boas obras não conquistam a salvação, elas são o resultado da salvação. Em todo lugar onde há salvação, há também boas obras. Assim lemos que Deus não nos salvou pelas obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. A salvação é uma obra de misericórdia e não de justiça. A justiça exige que seja aplicada a merecida punição. A misericórdia provê um caminho íntegro para o qual a punição é desviada. Tá bom? Deus salva-nos mediante o lavar regenerador da palavra. A salvação é realmente uma nova criação. E aqui a nova criação é apresentada sob a figura da lavagem. Essa lavagem da regeneração não tem nada a ver com o batismo. Não é uma purificação corpórea pela água, mas moral pela palavra de Deus. Então, isso aqui é muito importante que nós deixemos muito claro para os amados irmãos, porque esse é um ponto principal do assunto sobre soteriologia. Soteriologia, e aqui definindo esse termo, né, essa doutrina teológica, soteriologia é a doutrina da salvação. É a doutrina da salvação. É aqui onde nós discutimos, amados irmãos, um assunto de extrema importância que divide alguns segmentos evangélicos, algumas denominações que atentam para o calvinismo e outros para o arminianismo. A Assembleia de Deus é originalmente arminiana, ok? Aí você vai ver um pouco sobre esse assunto
quando começarmos aqui a discutir o nosso tema, que é extremamente importante. Eu sou professor de é, soteriologia, tá? Eu sou professor de soteriologia, e esse é um assunto bem interessante, um assunto que exige também, evidentemente, né, uma atenção do aluno, porque ele trata sobre a salvação. Vamos então para o nosso texto, vamos então para o nosso estudo aqui, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da água. Nossa verdade prática, ela nos trata, ela fala sobre algo extremamente importante também. A salvação é um ato da graça soberana de Deus, pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. Olha que coisa interessante. Essa palavra, meus amados irmãos, esse texto, né, essa verdade prática, ela já resume aqui a expressão, né, importante sobre a doutrina da salvação. Que veja bem, queremos enfatizar a expressão mérito de Jesus Cristo. No contexto apresentado, mérito refere-se ao valor ou dignidade que torna alguém digno de receber algo. No caso da salvação, isso significa que nenhum ser humano possui méritos próprios que o tornem digno de ser salvo. O mérito da salvação pertence unicamente e exclusivamente a Cristo, pois ele cumpriu perfeitamente a lei e pagou o preço pelos nossos pecados. O ser humano, por sua condição pecaminosa, não pode reivindicar nenhum mérito próprio, dependendo inteiramente da graça de Deus para ser salvo. Os textos que tratam sobre esse assunto estão em Atos capítulo 4, verso 12. Aqui eu vou pegar a nova versão NVI, que diz o seguinte: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E o segundo versículo é Romanos 3, 23, versículos 23 e 24. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que está em Cristo Jesus. Agora, nós vamos observar, né, os temas, ou seja, ou melhor dizendo, os propósitos da nossa lição, né? Antes, porém, vamos fazer a nossa leitura bíblica em Efésios, né? Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 1 a 10. É o que está na nossa lição. Paulo, servo de Jesus Cristo, perdão. Eu fiz um bocado de anotações aqui no texto, né? E já estava pegando uma outra lição. Mas aqui a Bíblia nos fala o seguinte: Efésios capítulo 2, versos de 1 a 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Esse foi o nosso texto bíblico, né? Muito interessante, né? Um texto bíblico esclarecedor, que já tira uma série de, vamos dizer, de dúvidas, né? Uma série de questões relacionadas aí à salvação. Já tem claramente definido aí o texto bíblico, né? E é muito poderoso esse texto para nós. Vamos para a nossa introdução. O apóstolo Paulo mostra nessa leitura bíblica em classe o contraste
entre o estado espiritual da miséria humana e a restauração à comunhão com Deus. Além disso, deixa claro a impossibilidade de qualquer pessoa ganhar a salvação por meio de seu próprio esforço e até mesmo de desejar a salvação ou sentir a necessidade, senão por intervenção direta por meio do Espírito Santo. Isso aqui é muito interessante, porque nós estamos aqui frisando e deixando bem claro que é através do Espírito Santo que a pessoa tem a possibilidade de estar sendo alcançada pela graça de Deus. Que maravilha! Agora vamos para os nossos objetivos da lição, né? Vamos lá. Objetivo número 1, ensinar a respeito da doutrina da salvação sobre a graça de Deus. Objetivo número 2, elencar ensinos inadequados sobre a salvação na antiguidade. E número 3, pontuar aos ensinos inadequados sobre a atualidade. Né? Volta aqui o número 3. 3, pontuar os ensinos, né, inadequados sobre a salvação na atualidade. A salvação sobre a graça de Deus, né? Esse é o nosso primeiro tópico, amados irmãos, e na descrição nós temos aqui, ó, a descrição do estado espiritual humano. Isso é o que está na nossa lição, né? O relato da condição pecaminosa da natureza humana confirma a extensão da corrupção do gênero humano, estudado na lição anterior. O apóstolo emprega algumas expressões para reforçar a dura realidade do pecado, mortos em ofensas e pecados, andar segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Olha aqui que coisa interessante. A Bíblia nos deixa bem claro em Efésios capítulo 2, versos 1 e 3. Vocês estão, isso na versão, nova versão internacional da Bíblia, tá? Eu estou pegando aqui essa versão. Vocês estão mortos em suas transgressões e pecados, nas quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. A condição do homem é desesperadora sem Deus. O diagnóstico que Paulo faz se refere ao homem caído em uma sociedade caída em todos os tempos e em todos os lugares. Esse é um retrato da condição humana universal. O pecado não é como uma dessas enfermidades que alguns homens contraem e outros não. É algo em que todo ser humano está envolvido e que todo ser humano é culpado. O salário do pecado é a morte, e na condição de pecadores, todos os homens estão mortos. A morte espiritual é uma total separação ou alienação de Deus. E espiritualmente, os mortos são os inimigos de Deus. Agora, o diagnóstico da vida sem Cristo. Primeiro, estávamos mortos. A palavra pecado é armátia, que quer dizer errar o alvo, ou seja, ficar aquém de um padrão. Pecado é não chegar a ser o que deveria ou poderia ser. Porém, com o auxílio da graça divina, podemos crer em Cristo. Aleluia! Os mortos são chamados a crer, os mortos espiritualmente. Deus nos ordena a pregar a homens espiritualmente mortos, pois com o auxílio da graça eles podem reconhecer ao chamado do Evangelho. Em segundo lugar, o homem é desobediente, nos quais andaste no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais nós também antes andávamos, né? Há três forças que levam o homem a essa desobediência: o mundo, o diabo e a carne. Em terceiro lugar, o homem é depravado, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente. O homem não convertido vive para agradar a vontade da carne e os desejos do pecado. Suas ações são pecaminosas, porque seus desejos são pecaminosos. E em quarto lugar, o homem está condenado. E éramos por natureza filhos da ira,
assim como os demais. O homem não convertido por natureza é filho da ira, e pelas obras é filho da desobediência. A pessoa incrédula, não salva, já está condenada, segundo João capítulo 3, verso 18. Isso aqui é muito interessante para que nós tenhamos, né, embasamento bíblico para poder estar discutindo esse assunto. Agora, a descrição do estado espiritual do homem, né? Foi o que nós acabamos de passar. E agora o segundo tópico é mortos em ofensas. A expressão e vos vivificou e nos vivificou com Cristo revela a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, que a salvação só é possível mediante a graça de Deus e sem ela ninguém pode ser salvo. Isso é o que está na nossa lição. E a lição ainda destaca: não há algo que precisa ser esclarecido, mas há algo aqui que precisa ser esclarecido. Um detalhe, né? As expressões mortos em ofensa e pecado e mortos em nossas ofensas não devem ser entendidas literalmente por se tratar de uma metáfora, uma das figuras de linguagem para descrever o estado da queda espiritual, por morte espiritual. A Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus e não significa aniquilação espiritual total. Aqui é um divisor de águas. Aqui é um grande divisor de águas. Por quê? Porque nós vamos entrar agora nas duas interpretações mais discutidas, né? Nós vamos entrar nas discussões mais discutidas hoje, tá? Nas mais discutidas. Por quê? Porque aqui é onde está a diferença, né, entre a interpretação calvinista e a interpretação arminiana. Vamos lá, eu vou destacar agora a interpretação calvinista, tá? Acerca da salvação. Vamos lá. Os calvinistas veem esse versículo que nós citamos, né? O versículo que nós citamos, e aí a exegese disso aqui, né? Eles veem isso como uma evidência da depravação total do homem e da necessidade de regeneração monogéstica, obra exclusiva de Deus. Segundo essa perspectiva calvinista, o homem está espiritualmente morto. A salvação é um ato soberano de Deus e a graça é irresistível. Esse é um dos argumentos, meus amados irmãos, mais fortes do calvinismo, que é o homem está espiritualmente morto, ok? É preciso explicar isso dentro do contexto. A salvação é um ato soberano de Deus, ok? E aqui a terceira posição é que os calvinistas dizem que a graça é irresistível. Vamos lá para esses posicionamentos, para depois a gente fazer a reputação arminiana disso? Vamos lá? O homem está espiritualmente morto. O termo morto em suas transgressões e pecados significa que os seres humanos são completamente incapazes de responder a Deus por conta própria. O morto não pode reagir ou buscar a Deus sem que ele primeiro lhe conceda a vida. Então, esse é o pensamento calvinista. A salvação é um ato soberano de Deus. Isso, na visão calvinista, eles argumentam o seguinte, que a regeneração ocorre antes da fé. Ou seja, Deus primeiro vivifica o pecador, dando-lhe um novo coração, permitindo que ele responda com fé e arrependimento. Ou seja, o calvinismo, essa visão calvinista, na verdade, a interpretação calvinista dos versículos que nós aqui estamos falando, é, é uma visão de que a regeneração ocorre antes da fé. Ou seja, Deus escolhe a pessoa. Deus faz uma predestinação. Aquela pessoa é predestinada. Portanto, ela vai ter fé para ser salva. Ok? Ou seja, Deus primeiro vivifica o pecador, dando-lhe um novo coração, permitindo que ele responda com fé e arrependimento. E aqui o terceiro tópico, que é muito batido na visão, na interpretação calvinista, é a seguinte: a graça é irresistível. Quando Deus concede vida ao pecador, ele inevitavelmente responderá à graça com fé, pois sua natureza foi transformada. Agora vamos para a visão, a interpretação arminiana, que é a visão da Assembleia de Deus, né? É a visão, originalmente, da Assembleia de Deus, que a Assembleia de Deus admitiu, né? Os assembleanos admitiram essa interpretação arminiana. Veja lá, os arminianos concordam que o homem está espiritualmente morto em seus pecados, mas interpretam essa morte de maneira diferente dos calvinistas.
para nós, o homem está separado de Deus, mas ainda pode responder. A morte espiritual não significa total incapacidade de responder a Deus, mas sim uma separação da comunhão com Ele. Entenda bem, Deus, através de sua graça, capacita o pecador a responder ao chamado do Evangelho. Segundo, a graça proveniente possibilita a fé. Deus concede uma graça capacitiva, graça preveniente, ok? Que permite que o pecador escolha crer ou rejeitar o Evangelho. Ou seja, a fé precede a regeneração. É isso que nós, arminianos, cremos, que a pessoa tem a capacidade de crer ou rejeitar o Evangelho. Senão, em que sentido teria aquele versículo, a fé vem pelo ouvir? E outra coisa, quando você, e aqui, como missionário, né? Eu sou missionário, sou também professor de missiologia, sou secretário de missões da igreja aqui de Camaçari, na Bahia, eu quero deixar claro para os irmãos, é difícil, dentro da interpretação calvinista, a gente entender a visão missionária da igreja. Por quê? Como ouvirão se não há quem pregue? Veja, na visão missiológica, e aqui eu quero expressar a visão missiológica da igreja, a salvação é para todos. Por quê? A Bíblia é muito clara quando ela diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí vem a pergunta, as perguntas que Deus faz. Como invocarão naquele de quem não ouviram falar, de quem não creram? Como é que alguém vai crer na palavra de Deus sem ouvi-la? Então, quando a Bíblia diz a fé vem pelo ouvir, significa que a pessoa precisa ouvir sobre Jesus. Ela precisa ouvir falar sobre Jesus. Então, o pecador que ouve a palavra, ele vai ter a possibilidade de escolher entre crer ou rejeitar o evangelho. Aí, o que eu vou dizer na visão calvinista que diz que aqueles que são predestinados à salvação, eles vão ser tocados por Deus, eles vão se converter. Eles vão tomar a decisão. Como eu vou crer nisso? Ou seja, a fé precede a regeneração. O homem pode resistir à graça de Deus. Diferente da visão calvinista de graça irresistível, os arminianos ensinam que o pecador pode resistir ao chamado de Deus e rejeitar a salvação. A pessoa pode sim. Quais são os textos que nós podemos citar? Atos capítulo 7, verso 51. Homens de dura servir e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistir ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais também, vós o fazeis. Mateus capítulo 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apredejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não os quisestes. Então, aqui nós colocamos, deixamos bem claro, meus amados irmãos, que a fé, ela é, ou seja, a graça é irresistível. O homem tem a possibilidade de escolher. Agora, veja, eu preciso observar qual seria a explicação, dentro da visão calvinista, para esses versículos que eu citei. Por quê? Se a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, como é que alguém vai crer se nunca ouviu falar de Jesus? E veja bem, e como eles ouvirão se não há quem pregue? É preciso que alguém pregue. Qual é a missão da igreja? Pregar. A gente tem que falar a palavra. Outra coisa, como também eles pregarão se não forem enviados? É a igreja que envia, ou seja, a igreja envia, o evangelho é pregado, a pessoa ouve e ela decide se vai aceitar a salvação ou não. Essa é uma decisão pessoal. A pessoa vai escolher. Por isso que a graça não é irresistível, né? A exegese dos versículos 8 e 9, essa passagem bíblica elimina qualquer interpretação ou tentativa da salvação com ajuda humana ou de qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo. O termo graça significa literalmente favor imerecível, o favor divino do qual não somos merecedores. A salvação é pela graça de Deus mediante a fé em Jesus e não vem das obras, pois não se trata de uma recompensa.
A exegese dos versículos 8 e 9 ainda continua. Uma boa exegese esclarece que a expressão "isto é dom de Deus" se refere à salvação pela graça e não à fé. Como afirma o respeitado erudito da língua grega, A.T. Robertson, né? A graça é a parte de Deus e a fé é a nossa. De modo como diz Norman Geisler, a fé é o meio e a salvação é o fim. O meio vem antes do fim. A síntese desse primeiro tópico é: o ensino bíblico sobre a salvação descreve o real estado do ser humano caído em pecado e ofensa. Por isso, só a graça de Deus pode salvá-lo. Glória a Deus por isso. Isso é uma coisa, amados irmãos, muito importante que nós tenhamos isso claramente definido no nosso ensino. Soteriologias inadequadas na antiguidade. Quais são elas? Vamos lá. Os reencarnacionistas, que é com o termo soteriologia nos referindo aos diversos ensinos religiosos inadequados sobre a salvação, o primeiro deles é a doutrina da reencarnação, tão antiga quanto a humanidade, originária do hinduísmo, mas presente também no budismo, no jainismo e no sinquismo. Os reencarnacionistas, eles são adeptos da doutrina da reencarnação, que tem em comum a busca da perfeição por meio de um progresso evolutivo, até que esses ciclos da roda de renascimento parem de girar. Em resumo, a salvação pelo seu próprio esforço e sem Jesus trata-se de uma crença antibíblica. Os galacionistas é o nome dado aos legalistas judaizantes opositores do apóstolo Paulo na província da Galácia. Esses judeus convertidos ao cristianismo queriam que os gentios observassem a lei de Moisés como condição para a salvação. A verdade bíblica é que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. É muito importante que, quando nós estamos falando, né, nessas soteriologias inadequadas da antiguidade, nós destaquemos, né, amados irmãos, aqui, a doutrina da reencarnação, que ela é, vamos dizer assim, a coluna dorsal do espiritismo kardecista. É ela o alicerce onde todos os demais postulados erigidos por Kardec se apoiam. Tal é a sua importância para o espiritismo, que é considerada como um dogma mesmo. Isso está no Livro dos Espíritos, número 171 e 222. Depois de sua morte, em 1870, foram gravadas as seguintes palavras em seu túmulo, no tumular de Allan Kardec: nascer, morrer, renascer de novo e progredir sem cessar. Esta é a lei. Etimologicamente falando, reencarnação significa tornar a tomar corpo ou vivificar um corpo novo. Consiste no fato de uma alma ou espírito que, após ter animado um corpo e ter se libertado deste pela morte, passa a dar a vida a um outro inteiramente novo. É o mesmo que palingenésia, pluralidade de existências, vidas sucessivas. Transmigração da alma também é um refinamento da metempsicose. Allan Kardec definia desta maneira a reencarnação. Ele dizia o seguinte: a reencarnação é a volta da alma à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ela e que nada tem de comum com o antigo. Isso está no Livro dos Espíritos, página 67. A finalidade da reencarnação consiste em, primeiro, progresso e evolução dos espíritos, e segundo, expiar faltas cometidas em vidas passadas. A teoria da reencarnação não deixa espaço para o perdão e a misericórdia de Deus. É inflexível, além de fazer de Deus um ser contemplativo e inerte. Tudo se baseia imparcialmente na lei do karma, a lei mecânica da causa e efeito, pois tudo aquilo que a pessoa praticar de ruim nesta vida terá forçosamente adquirido uma dívida para a próxima vida. A reencarnação não funciona. A única coisa que ela oferece é um alívio filosófico de poder ter mais uma chance de se arrumar no futuro.
Sugere ainda que o sofrimento é algo merecido, pois quem está sofrendo é porque mereceu sofrer. E se você quiser escapar dessas reencarnações, terá que passar por muitas, muitas vidas ainda. Em outras palavras, a reencarnação só faz adiar o problema, jogando-o sempre para o futuro. Ao contrário da lei mecanicista da reencarnação, Jesus oferece a solução para o problema do pecado, aqui e agora. O perdão de Deus é para esta vida e não para o futuro após a morte. Não. A purificação que tantos espíritas almejam é dado nesta vida pelo sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Glória ao nome do Senhor Jesus, né? Os galacionistas, né, como eu disse, era um segmento aí que os cristãos, né, que aí está citado lá em Gálatas capítulo 1, verso 7, né, e também Atos 15, 1 e Gálatas 2, 16, o apóstolo Paulo, ele faz a referência exatamente a esse assunto, mostrando que ninguém pelas obras da lei será justificado. As obras da carne, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada, é o que está no texto bíblico, né? Isso aqui é muito importante porque é um divisor de águas e nós estamos falando sobre os galacionistas também. Agora, os gnósticos, no campo soteriológico, eles apregoavam uma visão dualista do universo, o maniqueísmo. O que é isso? O que é maniqueísmo? Foi fundado por Mani. Ele viveu de 2016 a 2016, 216 do nosso tempo, né, a 276. Na Grécia, atual Irã, o seu ensino era que o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz, e os dois lutam pelo domínio da natureza, do próprio ser humano. Deste modo, o ser humano passa a ser salvo. Para ser salvo, ele precisa se libertar da prisão do mundo e de seus poderes planetários. E essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico, gnosis, uma espécie de iluminação espiritual limitada aos espirituais. Na visão deles, os demais são pessoas materiais e não podem receber esse conhecimento. De fato, sabemos da existência do mal proveniente de Satanás, mas não admitimos que o diabo tenha poder suficiente para medir força com Deus e o seu Filho Jesus Cristo. A salvação é para todas as pessoas. A síntese, né, a sinopse do segundo tópico, as soteriologias inadequadas na antiguidade incluem os reencarnacionistas, galacionistas e gnósticas. Né? Agora, terceiro e último tópico, as soteriologias inadequadas de hoje. A questão é, quais são essas, né, soteriologias inadequadas de hoje? O que nós vamos estar vendo aqui? Nós vamos estar vendo o islamismo, nós vamos estar vendo as testemunhas de Jeová e nós vamos estar vendo os mormons, né? As testemunhas de Jeová e os mormons, tá bom? Vamos estar vendo esses detalhes aqui, né? Olha aí. As soteriologias. Vamos para elas. O islamismo. Segundo essa religião, se as boas obras superarem as más, tal pessoa irá para o paraíso. Está no Alcorão 13, 22, 23. Eles ensinam ainda que Alá não ama os pecadores, mas somente os piedosos. Olha que coisa. Alá não ama os transgressores. Alá não ama a nenhum ingrato pecador. Alcorão 2, né? Sura 2, 109 e 276. Esta é uma das 24 vezes que o Alcorão afirma que Alá não ama os pecadores. Na concepção dos islâmicos, não há necessidade de expiação. Logo, não existe salvação como no sistema cristão. A salvação no contexto deles é por mérito, pelas obras. Mas, à luz da Bíblia, o pecador recebe a vida eterna a partir do momento que passa a crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessa publicamente o nome de Jesus. Antes, né, que cheguemos aos testemunhos de Jeová,
vale a pena fazer alguns destaques aqui acerca do islamismo, né? Veja bem, os 5 pilares do islamismo e as boas obras, né? Eu quero destacar isso, porque aqui é onde está o ensinamento, né? O pensamento islâmico acerca disso. A Shahada, testemunho da fé islâmica, o Salat, a oração obrigatória 5 vezes ao dia, Zakat, contribuição financeira obrigatória aos necessitados, Shaum, jejum durante o mês do Ramadã, e Hajj, peregrinação a Meca ao menos uma vez na vida. Para garantir um saldo positivo no julgamento divino, né, os muçulmanos devem observar esses 5 pilares, né, que é o testemunho da fé islâmica, a oração obrigatória 5 vezes ao dia, contribuição financeira obrigatória aos necessitados, jejum durante o mês do Ramadã e peregrinação a Meca ao menos uma vez na vida. Imagine se o muçulmano não tem condição de ir a Meca, que para efeito jurídico, né, não está no continente. Pense como é dificultoso. Essas práticas são consideradas essenciais para demonstrar a submissão a Allah e aumentar as chances de salvação. Além disso, o Islã ensina que a intercessão de Maomé pode beneficiar certos muçulmanos no dia do juízo, permitindo que alguns pecadores recebam misericórdia. É uma interpretação bem forçada, né? Bem complicada. Mas vamos lá. As testemunhas de Jeová. Olha o que diz a nossa lição. A salvação não está em Cristo. Isso é o que o testemunho de Jeová afirma. Mas na organização religiosa delas, diferente do que ensina a Bíblia. Existem 2 grupos de salvos dentro da visão das testemunhas de Jeová. Um que tem direito ao céu, restrito e unicamente aos 144 mil selado, ou a classe dos ungidos, e outro grupo, a classe da grande multidão. E aqui vai herdar a terra segundo a teologia do movimento. A doutrina das testemunhas de Jeová apresenta uma visão peculiar sobre a salvação, divergindo tanto do cristianismo bíblico quanto de outras correntes religiosas. Impressionante que essa visão é só dos testemunhos de Jeová. Sua teologia enfatiza a necessidade de obras, lealdade à organização da torre de vigília. Segundo a teologia das testemunhas de Jeová, a salvação está dividida em 2 grupos distintos que nós citamos aqui, que é os 144 mil ungidos, um grupo seleto que reinará com Cristo no céu e que, para efeito jurídico, são só os que participam das testemunhas de Jeová, né? Eu já inquiri um testemunho de Jeová acerca disso. Ele disse, não, que ele conheceu um ungido e tal, e ele era uma pessoa especial, e só ele participava da ceia e tal. E impressionante que os 144 mil são só das testemunhas de Jeová. A grande multidão, a maioria dos seguidores, que viverão na terra restaurada. Esse conceito implica que apenas um pequeno grupo tem acesso ao céu, enquanto o resto dos fiéis serão recompensados com a vida eterna na terra. Quem quiser, né, ficar com essa visão, é uma visão totalmente antibíblica. Agora, vamos para, segundo os teólogos, né, nós já lemos isso aqui, os mormons, agora o terceiro e último, vamos dizer assim, soteriologias inadequadas da atualidade de hoje, é o mormonismo. Olha o que diz a nossa lição. Os mormons creem numa salvação geral, em que os não mormons são castigados e depois libertados para a salvação, e numa perspectiva individual, em que a salvação é obtida pela fé em Jesus e pela obediência às leis e às ordenanças. Eles consideram ordenanças, segundo os artigos 3 e 4 das regras de fé. Fé em Jesus, arrependimento, batismo por imersão, imposição de mãos, mas há outros requisitos. Quais são esses outros requisitos? Um deles é aceitar Joseph Smith Jr. como porta-voz de Deus. Tal ensino, no entanto, diverge das Escrituras, pois elas nos ensinam que o Senhor Jesus não precisa de co-salvador. A Bíblia ensina que ele é o único Salvador. Glória a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Em nenhum outro há salvação. A salvação não é por mérito humano. Ninguém pode ser salvo pelas boas obras, mas somente pela graça, mediante a fé. Existe apenas uma salvação e ela está à disposição de todos os seres humanos. A sinopse do terceiro tópico é: o islamismo, as testemunhas de Jeová e o mormonismo apresentam uma doutrina da salvação inadequada em nossos dias. Agora vamos para a nossa conclusão.
chegamos à conclusão do nosso curso e entendemos que somente pela graça é possível chegar-se a Deus. E isso é um ato soberano de sua graça e bondade. É a misericórdia